Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Voltaremos a nossa atenção nesta manhã para a carta de Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15, é o texto da pregação. Mas inicialmente faremos uma leitura nos versículos anteriores. Então vamos começar a nossa leitura no capítulo 1, versículo 1, até o versículo 11, a leitura e o texto da pregação, 12 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Agora o texto da pregação, versículos 12 a 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Santo Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, pelo privilégio de ler a Tua palavra e agora pelo privilégio de ouvir a exposição da Tua palavra. E como nós sabemos que não podemos depender de nós mesmos, que a nossa confiança, esperança está no Senhor, oramos e pedimos Tua graça para que o Senhor use aquele que há de falar, que Ele tenha a sabedoria do céu, que Ele fale com fidelidade a Tua palavra, que Ele honre o Teu nome, que Ele nos apresente Cristo. Dá a cada ouvinte ouvir sincero, temente. Dá a cada uma a capacidade de prestar atenção, que os pensamentos não fiquem vagueando em questões da vida do dia a dia, como dívidas, preocupações, problemas, entretenimento e quaisquer outras coisas, mas que o nosso coração possa estar diante do Senhor com plena atenção e que em cada um de nós haja
o rogar constante para que o Senhor nos fale, nos edifique, nos transforme, nos molde à imagem do Teu Filho Jesus Cristo, pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito Santo. Oramos então em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, até esse momento em nossa exposição, na carta de Tiago, estivemos observando que Tiago está concentrado em um tema principal sobre as provações, mas que ele tem dividido esse tema principal vinculando a outros temas. Então, esses 3 temas que aparecem são, em primeiro lugar, a alegria em meio às provações. Em segundo lugar, a necessidade de pedir sabedoria a Deus para reagir corretamente em meio às provações. E, em terceiro lugar, ter uma perspectiva correta sobre riqueza e pobreza, que no contexto da carta também está relacionado com as provações que aqueles irmãos passaram. Agora, olhar para o versículo 12, e se olharmos até o final do capítulo de número 1, nós podemos perceber que esses 3 temas estão de volta. Porém, agora Tiago está com a intenção de expandir. É como se ele tivesse apresentado o assunto e agora ele voltasse e dissesse, bom, eu quero falar mais um pouco sobre cada um desses temas. Eu quero abordá-los sobre outra perspectiva, ou de forma mais aprofundada. E o que acontece no nosso texto dessa manhã, capítulo 1, versículos 12 a 15, é que mais uma vez lemos sobre provações e agora também tentações. Está voltando a esse tema das provações. E é por isso então, meus amados irmãos, que eu vos anuncio a palavra de Deus nessa manhã sob o seguinte tema: as bênçãos das provações e o perigo das tentações. São essas 2 coisas que vamos observar, esse é o tema da pregação, as bênçãos das provações e o perigo das tentações. As bênçãos das provações, versículo de número 12, o perigo das tentações, versículos 13, 14 e 15. Esses são então os 2 pontos. Então, em primeiro lugar, vamos observar as bênçãos das provações. Olhe mais uma vez para a sua Bíblia e vamos agora dar atenção ao versículo de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, antes de tudo, eu quero chamar a sua atenção para a relação existente entre o versículo 2 e os versículos 2 a 4. Se você der uma olhada rápida, provavelmente perceberá que algumas palavras do versículos 2 a 4 aparecem aqui no 12. Por exemplo, a palavra provação, a palavra perseverança e a ideia de ser aprovado. Então, dessa forma, nós notamos que Tiago está tratando, então, do mesmo tema, dos versículos 2 a 4. Porém, aqui ele está oferecendo algumas explicações adicionais sobre essa questão. E provavelmente ele está lidando aqui com alguns problemas bem específicos enfrentados pelos seus leitores. Vejam que o versículo 12 começa com uma expressão uma palavra bem conhecida nas Escrituras. Bem-aventurado. Então, isso é um termo que você, quando está lendo sua Bíblia, passando pelo livro de Salmos, encontrará muitas vezes. Lendo Provérbios, também encontrará. Mas também é um termo que encontramos no Novo Testamento. Quando você chega no Sermão do Monte, você tem lá as conhecidas bem-aventuranças ensinadas pelo Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado aqui em nosso texto está relacionado à felicidade e bênção
que é concedida por Deus. Então, aqui, como em outras partes da Escritura, há também uma certa relação entre essa bem-aventurança, essa bênção, essa felicidade e a vida sábia, alguém vivendo com sabedoria, que é o contexto de alguns versículos anteriores. Então, a ideia na Escritura é que viver de acordo com a sabedoria de Deus faz com que nós venhamos a desfrutar das bênçãos de Deus. Então, não se trata aqui, quando diz bem-aventurado, feliz é o homem, a ideia não é sobre o que você sente, a ideia de sentir alguma coisa boa. A ideia aqui é do que Deus dá. Deus dá uma bênção, que inclui essa alegria nele. Deus concede essa bênção. Em nosso texto, devemos perguntar para quem Deus concede esta bênção. Tiago responde: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Para nós isso parece estranho, porque vinculou uma alegria, uma bênção, a felicidade com uma coisa difícil. Experimentar provações, suportá-las com perseverança. Quando diz aqui bem-aventurado o homem que suporta as provações com perseverança, a ideia aqui não é de falar de um homem no sentido da ideia do masculino, mas está falando de uma pessoa. Pode ser um homem, uma mulher, um ser humano, poderíamos traduzir. Então, bem-aventurado o ser humano que suporta com perseverança as provações. Tem uma bênção reservada para a pessoa que reage corretamente às provações. E já ouvimos sobre essa palavra, perseverança, quando nós tratamos os versículos 2 a 4. Aprendemos naquela ocasião que a origem da palavra, a etimologia da palavra grega utilizada aqui por Tiago, tem a ideia de permanecer abaixo. A ideia de alguém que está carregando um peso. Tem algo sobre a pessoa e a pessoa está ali carregando com sucesso uma carga pesada a longo tempo. E por isso a nossa tradução traduz da seguinte forma: suporta com perseverança. Agora, não é a ideia aqui de uma coisa passiva, como já disse também em sermão anterior. A perseverança, ela é ativa. Então, a perseverança pode ser descrita, essa perseverança aqui pode dizer que, então, perseverança é fé estendida. Então, perseverança é algo que surge, como nós aprendemos no versículo 2, quando o peso das provações recai sobre nós. Então, somos obrigados a usar os nossos músculos. Podemos pensar assim, imagine uma cena em que uma coisa pesada caiu sobre uma criança, por exemplo. E muitas vezes a gente até vê vídeos sobre isso. A mãe vai lá e levanta e tira o peso sobre a criança. E dizemos, rapaz, se ela tivesse que fazer isso num dia normal, ela não faria, mas como a vida da criança está em perigo, ela reúne forças, ela estende todos os músculos para salvar a criança. Aqui a ideia de músculos estendidos. Os músculos da fé são necessários para suportar a provação. Então é algo ativo. Então não surge quando as coisas estão bem. Surge quando o peso recai. Perseverança implica em continuar confiando em Deus em meio às provações. Confiar em Deus quando as coisas não estão indo bem. Quando parece que vamos ser sufocados e tudo parece ir de mal a pior. O peso da provação está sobre nós. Mas Deus está dizendo, estenda os músculos de sua fé. Creia no Senhor, confie no Senhor. Então, as provações nos forçam a desenvolver os músculos da fé. Assim sendo,
Quando reagimos corretamente às provações, os testes externos, com perseverança, isso nos leva a nos aproximarmos de Cristo, e o Espírito Santo usa isso para nos moldar conforme o caráter de Cristo. Por isso o Tiago disse no versículo 2, podemos nos alegrar em meio às provações, porque as provações, no final das contas, trazem para nós essa grande bênção, seguir a Cristo e ser parecido com Cristo. Mas aqui no versículo 12, Tiago está acrescentando alguma coisa a mais sobre isso. Ele nos diz que o benefício das provações, quando nós perseveramos, não só é um benefício para o tempo presente, nos aproximarmos de Cristo e sermos parecidos com Cristo. É um benefício que tem implicações finais. Qual? Aqui está. Veja o restante do versículo 12. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Estamos diante de uma bênção final. A coroa da vida. Quando a receberemos? Depois que tivermos recebido a aprovação final. Então, Deus nos coloca no tempo presente, debaixo de provações, e o intuito de Deus é que nós, ao passarmos por essas provações, sejamos aprovados, que a nossa fé seja fortalecida, que nossa fé em Cristo seja confirmada. Isso quer dizer que cada uma das diferentes, variadas provações pelas quais nós temos que passar nesta vida, nos forçam a exercitar os músculos da fé, nos forçam a exercitar a perseverança, e isso contribui não só para o crescimento agora em Cristo Jesus, mas contribui para a concretização da nossa salvação quando receberemos a aprovação final. Aqui menciona essa palavra, coroa da vida. Não se refere a uma coroa real. A ideia de coroa da vida aqui tem relação com os jogos antigos. Uma coroa de louros, que ela era dada aos vencedores de competições atléticas, incluindo as Olimpíadas. O que seria o equivalente hoje às medalhas? Então, a ideia de você ser aprovado é que quando terminar podemos dizer, essa corrida, você vai receber uma recompensa. Hoje diríamos, você vai receber uma medalha. Não é de ouro, não é de prata, não é de bronze. É a própria vida, a vida eterna em Cristo Jesus. Isso quer dizer que vamos receber finalmente todas as bênçãos da salvação. Aquela ideia do que já temos e ainda não. Isso chega a um fim, teremos plenamente. Mas isso, alguém pode dizer, mas isso não implicaria em uma salvação pelas obras? Você faz e recebe no final a medalha, coroa. Mas a questão é que Tiago não está aqui dizendo o que nós devemos fazer para sermos salvos. Esse não é um assunto de Tiago. A mensagem de Tiago é uma mensagem de consolo para quem já é crente, para o povo de Deus. Ele está dizendo àqueles irmãos para quem ele escreveu, que eles estavam, e esses irmãos sabemos, estavam passando por provações decorrentes do fato da perseguição. Então, podemos parafrasear as palavras de Tiago e dizer algo parecido, como se Tiago estivesse dizendo, olha, irmãos, vocês estão passando por provações, e elas são um meio que Deus usa para manter vocês na pista de corrida. Deus está trabalhando em vocês através das provações. Deus está aproximando vocês de Cristo.
Ele está fazendo vocês se parecerem com seu filho. Mas, irmãos, saibam que no final, quando a corrida acabar, vocês receberão tudo que Deus prometeu àqueles que o amam. Todas as bênçãos da vida eterna em Cristo. A coroa da vida será dada àqueles que amam a Deus. O contexto desse amor aqui é a fidelidade. Amar implica em ser fiel. Podemos lembrar das palavras do livro do Apocalipse, capítulo 2, onde lemos sobre como Cristo encoraja os fiéis da igreja em Esmirna a serem perseverantes até o fim. Ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Prezados irmãos, vocês podem ver nisso tudo a graça de Deus, vocês podem ver nisso a bondade e o amor de Deus para com a sua vida. Deus nos tirou de um caminho de morte, e Deus nos colocou em um caminho de vida. Ele fez isso sem nenhum merecimento nosso. Por causa de Cristo Jesus, recebemos o perdão de todos os nossos pecados. Recebemos a promessa da vida eterna. Nos tornamos filhos de Deus por adoção. E agora, a condição de sua vida é que você está correndo nesse caminho, o caminho da vida. E nesse caminho da vida, nesta corrida na qual você se encontra, para pensar nas palavras usadas pelo autor aos Hebreus, no capítulo 12, nessa corrida na qual você se encontra, a questão não é quem chega primeiro, a questão é quem chega perseverante até o final. Não é uma corrida de 100 metros, em que você usa toda a força do seu corpo para chegar logo. É uma maratona espiritual. Então, quando você se distrai com o que há ao redor, você vai ser tentado a parar. Quando você olha para trás, você pode tropeçar. E às vezes você se sente cansado, desanimado. Há momentos até que você pensa talvez em desistir. Mas aqui está. Se você realmente está nesta corrida, o mesmo Deus que lhe colocou na corrida, Ele está trabalhando em você para que você cruze a linha de chegada e receba o prêmio. Ele não permitirá que sua fé esmoreça. Podemos citar as palavras do apóstolo Paulo: ele começou a boa obra, ele há de concluí-la. Ele não só colocou em você o desejo de correr, mas a graça para correr. Como nos diz o escritor da carta aos Hebreus, nessa corrida devemos manter firme o nosso olhar para aquele com quem nós nos encontraremos na linha de chegada. Devemos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então perceba como as provações não só nos ajudam a continuar perseverando em nossa corrida, mas as provações nos forçam a olhar para Cristo, o único que de fato pode nos ajudar. Quando você passa por provações, seja uma doença, um problema financeiro, a morte de uma pessoa que você ama, decepções ou qualquer outros problemas, quando você tem de enfrentar as provações, qual é o sentimento que você tem? Que isso é ruim, que isso é mal, que isso prejudica você, que isso atrapalha a sua caminhada. E talvez você sinta tristeza e desânimo, mas então, em meio às provações, você percebe que Deus graciosamente oferece a você graça e consolo. Ele renova suas forças. Olhe para trás.
Veja quantas vezes você esteve desanimado e triste. Ele renova suas forças, para que você mais uma vez exercite os músculos da fé. Isso fortalece seu caminhar, de maneira que cada provação pela qual você passa com fé perseverante, lhe prepara mais e mais para aquele dia em que você cruzará a linha de chegada. Naquele dia, Deus graciosamente lhe dará a coroa da vida. Naquele dia, você receberá o pleno desfrute de sua salvação. Então, agora entendemos por que Tiago começou com essas palavras: bem-aventurado. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez os últimos dias foram dias de provações. Talvez alguma provação já passou, mas o gosto amargo dela permanece. Talvez, para usar aqui uma imagem, diríamos a fumaça suficiente para que você não perceba o que está na sua frente. Mas agora, Deus mesmo, pela sua palavra e Espírito Santo, está iluminando o nosso caminho. Está nos lembrando que, apesar das provações, se você está em Cristo Jesus, você tem a bênção de Deus. E nisso consiste a verdadeira felicidade. E mesmo quando lhe parecer que nada de bom virá de suas aflições, lembre-se que Deus está ensinando você a perseverar. E que ao final você vai receber o pleno desfrute de tudo que Cristo conquistou para nós. Então, meus irmãos, vocês amam a Deus? Se você ama a Deus, é isso que Ele tem prometido a você. Reconheçam a bondade de Deus em meio às provações pelas quais vocês já passaram, estão passando ou haverão de passar. Encorajem-se a si mesmos e a outros com as promessas firmes e infalíveis de Deus. Mas, amados irmãos, sejam cuidadosos. Sejam muito cuidadosos para não reagir de forma errada às provações. Isso nos leva ao segundo ponto: os perigos das tentações. Versículos 13 a 15, devemos ler agora. E na leitura eu quero chamar a sua atenção para um fato que eu vou mencionar a seguir, mas eu quero que vocês já observem aqui na leitura. O fato é que no texto grego, as mesmas palavras usadas no versículo 12 são usadas no versículo 13. Por exemplo, quando você lê no versículo 12, provação, e você lê no versículo 13, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado, Ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 14, cada um é tentado. No texto grego, todas essas palavras e verbos são a mesma. Então, a palavra significa teste. E o teste pode ser um teste que visa aprovação ou um teste que visa queda. Então, vamos ler versículo 13. Uma forma de ler que eu quero propor a vocês, o versículo 13, é trocar a palavra, o primeiro verbo, tentado, por aprovado, por provação. Desculpe. Ninguém ao ser provado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, como observei, parece que o assunto mudou de provações para tentações. É uma mudança de fato, mas aqui temos a mesma palavra grega em nosso texto. Ela é traduzida lá nos versículos 2 a 4 como provações, no versículo 12 como provação e nos versículos 13 a 15 como tentação.
Ela se refere ela pode se referir ela se refere, perdão, a um teste. Ela pode se referir a um teste externo, perseguição, inimigos, problemas. E ela pode se referir a um teste interno, tentação, que pode levar ao pecado. Então, como saber qual a melhor tradução? O contexto é que vai sempre indicar. Então, como eu disse, uma tradução possível para o versículo 13 seria a seguinte: ninguém ao ser provado diga sou tentado por Deus. Então, qual é a ideia de continuação do assunto? O Tiago está falando sobre provações e agora ele fala sobre um perigo. É que em meio às provações, reagindo de maneira errada, sendo provado, você caia em pecado e depois diga: caí em pecado porque Deus me colocou nesta situação. Então, se mantém assim, com essa tradução, a relação entre o versículo 12, que trata de provações, e os versículos 13 e 15, que falam de tentações. Essa tradução, colocando ninguém ao ser provado, ela ajuda a perceber, então, essa relação. Então, o que Tiago quer mostrar é o outro lado da moeda. Se não reagirmos de modo correto, com perseverança confiante às provações, então as provações deixarão de ser provações e passarão a ser tentações. Ao que parece, as pessoas para quem Tiago escreveu estavam culpando Deus, inventando desculpas para os seus próprios fracassos e pecados. É como se Deus fosse o culpado por não terem perseverado. Como se Deus tivesse colocado tropeços no caminho do seu povo para nos fazer cair. Tiago diz: não, Deus não faz isso. Então Tiago está procurando mostrar qual a origem das tentações. E a primeira coisa que ele nos diz é esta: as tentações não têm origem em Deus. A razão apresentada é a seguinte: porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, com isso, Tiago não está negando que Deus nos coloque sob teste para fortalecer a nossa fé. Ele faz isso. Mas Tiago está negando que a afirmação de que Deus testa os homens com más intenções para levá-los ao pecado. Tiago diz: Deus não faz isso. Colocando de outra forma, embora Deus possa provar seus servos a fim de levá-los à perseverança da fé, Deus nunca procura nos induzir ao pecado e destruir a nossa fé. Esse não é o objetivo de Deus. Isso seria contrário ao caráter santo e justo do Senhor. Então, de onde vem? Por que uma provação pode transformar-se em uma tentação? Qual é o problema? Tiago responde: cada um é tentado pela sua própria cobiça. O problema está dentro de nós. A tentação vem dentro de nós. Isso, Tiago diz, se dá com cada pessoa. Em todos nós, a tentação vem de dentro. Surge da nossa própria cobiça. Queremos algo, então nos entregamos àquilo. A palavra cobiça aqui se refere a um desejo intenso por alguma coisa imprópria. Uma coisa que, nesse caso, atrapalha a nossa caminhada, a nossa busca de Deus. E para esclarecer o que isso significa, Tiago vai usar aqui diversas figuras de linguagem bem conhecidas de seu tempo. Veja que ele usa dois termos bem próximos. Ele diz, primeiro, atrai. Essa expressão usada por Tiago aqui, atrai, ela remete à pesca ou à caça. O que faz com que o peixe morda a isca? É que a isca é alguma coisa que atrai o peixe.
Então, ele é arrastado. O que faz com que um animal caia numa armadilha? É porque a pessoa vai colocar na armadilha alguma coisa que atrai aquele determinado tipo de animal. Assim também a cobiça. O desejo por algo nos atrai, nos arrasta naquela direção. O segundo termo, bem próximo, é seduz, usado também para se referir à isca e metaforicamente para falar de enganar alguém através de agrados, ou seduzir alguém, ou iludir alguém. A cobiça nos oferece algo e assim ela nos engana. Tiago nos diz que os pensamentos e desejos pecaminosos que promovemos e permitimos crescerem dentro de nós, nos puxam, nos seduzem, nos arrastam para o pecado. Obviamente, o que nos atrai e seduz são coisas diferentes dependendo da pessoa. De modo que nós podemos dizer que as tentações são feitas sob medida para cada um de nós. Agora, versículo 15, percebemos que há uma sequência. Tiago nos diz que o que vem depois, que nós somos atraídos e seduzidos pelas nossas cobiças. Tendo sido atraído pelo nosso desejo interior, o desejo leva a uma ação pecaminosa. E aqui também há uma metáfora. Tiago fala do ciclo do pecado como se fosse um processo de reprodução. Podemos aqui ver 3 gerações. O desejo como pai, o pecado como filho e a morte como neto. Observe que Tiago não menciona o diabo aqui. Sabemos que o diabo é o tentador. Mas aqui Tiago quer mostrar a nossa responsabilidade. Ele quer mostrar que a tentação de pecar vem da nossa própria natureza pecaminosa. O diabo pode usar isso, mas ele está usando porque há um desejo em nosso coração. E, portanto, a conclusão é que nós não devemos nos atrever de colocar a culpa em Deus por termos falhado no teste. Agora, amados irmãos, devemos reconhecer, nem sempre reagimos de forma correta às provações com as quais nós nos deparamos. Às vezes, em vez de mantermos a nossa confiança no Senhor, nós cedemos à tentação. Nós nos entregamos aos desejos do nosso coração. Vamos pensar em alguns exemplos para que isso fique claro. Por exemplo, então, você pode passar por uma dificuldade financeira e, de repente, você é tentado pela cobiça do seu coração a questionar a providência de Deus. Então, veja o caminho. Deus manda você uma prova. Você deve confiar no Senhor. E em meio aos aspectos difíceis da providência, aí você vai e diz, eu me endividei ainda mais, eu fui procurar o agiota porque Deus, na sua providência, me colocou nessa situação. Você estaria fazendo a mesma coisa que os leitores de Tiago, querendo dizer, eu fui tentado por Deus, Deus me induziu a pecar. Outro exemplo, a morte de um ente querido pode levar você a questionar o amor de Deus por você. A pessoa morre, você está lá, bom, se Deus me amasse, não teria levado essa pessoa, eu não teria perdido meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha. Questionamos o amor de Deus. Você pode olhar para o sofrimento dos justos, pobres, enquanto que ricos e iníquos vivem sem problemas, e você pode questionar a justiça de Deus. E alguns até mesmo questionarão a existência de Deus. Agora vamos para um exemplo um pouco mais concreto do que estamos vendo aqui. Vamos supor que há um rapaz. Esse rapaz deseja casar.
E Deus não deu a ele ainda uma esposa. É difícil. Ele está lutando contra isso, buscando a graça de Deus, mas o tempo vai passando e ele ainda não conseguiu nenhuma moça para casar. Está inquieto, não consegue avançar nessa situação. É uma situação para ele de provação. Mas como ele deve reagir? Se é uma provação, é chamado a reagir com os músculos da fé. Deve perseverar confiando no Senhor. Mas o rapaz se cansa disso. Ele diz, eu não arrumei nenhuma moça na igreja, nenhuma moça fiel. Eu não consegui nenhum, então eu vou procurar em outro lugar. E no trabalho ele se namora com uma moça que não ama a Cristo, que não tem temor do Senhor. Então, quando ele olha para a moça, podemos dizer, ele é o peixe, a moça é a isca. A cobiça do coração o seduz a desejar se relacionar com essa moça. E então ele se entrega aos desejos do seu próprio coração e começa a se relacionar com essa moça. Ele não se importa com as consequências. E então ele fica sob disciplina. Quando recebe a visita dos presbíteros, o que vocês acham que ele vai dizer? A quem vocês acham que ele vai culpar? Ele vai dizer, bom, eu caí nesse pecado de me relacionar com uma moça ímpia, porque Deus me colocou nessa situação e não me deu nenhuma moça crente. Ele vai culpar Deus como se Deus o tivesse induzido a cair nesse pecado. Neste caso, ou em quaisquer outros casos, Tiago nos diz, o problema não está em Deus, o problema está no seu coração. Meus irmãos, mesmo aqui, numa situação como essa em que pecamos contra Deus, o único caminho, o caminho para os crentes, é nos arrependermos dos nossos pecados. E se você cedeu em alguma parte das tentações, se você agora pode olhar para trás e dizer, eu reagi de forma errada às provações, eu duvidei do poder de Deus, eu duvidei do amor de Deus, da bondade, da fidelidade, da sabedoria, da justiça e talvez até da existência de Deus, você deve reconhecer a tolice disso tudo. E reconhecer a sua culpa. Somos atraídos e seduzidos pelos nossos próprios desejos. E por causa disso pecamos contra Deus. Mas, irmãos, glória a Deus por Jesus Cristo. A oferta por nossos pecados já foi feita. E por mais fraco que sejamos, podemos correr para Cristo. Então, se você tropeçou e caiu em sua caminhada cristã, não pare. Em Cristo você pode ter e tem o pleno perdão. Em Cristo você pode se levantar e continuar seguindo em sua corrida. De Cristo vem a graça para vencermos o pecado. Então, irmãos, não desanimem. Continuem, perseverem confiantemente até o dia em que vocês ultrapassarão a linha de chegada e, finalmente, receberão pela graça de Deus a coroa da vida. Amém.